Jesus, nosso Senhor, eu quero agradecer em primeiro lugar o convite para estar aqui nessa igreja que eu amo. Ao longo de toda a minha vida estive em duas igrejas, a que hoje eu pastoreio e essa igreja aqui, que me é muito cara. Então é muito bom estar aqui com vocês, rever irmãos e irmãs que eu sempre chamei de tio e tia, irmãos e irmãs que cresceram comigo, conhecer gente nova. É uma alegria estar aqui. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Recreio. Agradeço ao conselho dessa igreja, reverendo Ivo, reverendo Alex, que está descansando de férias, todos os presbíteros, a cada irmão, o carinho da Igreja Presbiteriana do Recreio. Uma alegria estar aqui, podendo pregar a palavra do Senhor. Uma das coisas que mais me dá satisfação nessa vida. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Queria revisitar um texto que eu imagino que você conheça muito bem. Uma história que Jesus contou e que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Eu lerei o texto, você permaneça sentado como você está, mas com seu coração aberto, cheio de reverência diante da palavra do Senhor. Eu lerei, depois eu orarei e nós começaremos a nossa conversa. A palavra do Senhor diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez? Deus, graças nós te damos pelo privilégio de termos acesso à tua palavra, de podermos meditar, Senhor, nesse livro tão bendito que tem trazido inspiração para a nossa vida. Que a tua palavra nessa manhã nos seja alimento, que os nossos pecados sejam perdoados e que nós recebamos a tua palavra como verdade do Senhor para a nossa vida. Que ela frutifique no meu coração e no coração dos meus irmãos e que ela nos inspire para vivermos uma vida, Senhor, sendo bênção por onde passarmos. Que o Senhor nos fale, que só a tua voz seja ouvida, por graça, e em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é uma história conhecida. Eu imagino que você já tenha lido a parábola do bom samaritano algumas vezes. Uma história muito interessante porque é uma conversa de 2 mestres em Israel. Lucas fala para a gente que o intérprete da lei se aproxima de Jesus dizendo: mestre. Então esse homem se aproxima de Jesus sabendo que essa conversa é uma conversa entre eruditos em Israel. Ele não está conversando com um homem inexperiente, ele não é um homem inexperiente. São 2 homens
que conhecem a lei de Moisés e que resolvem discutir a agenda. É como se esse homem estivesse chegando para Jesus dizendo o seguinte: eu quero saber a tua opinião sobre esse assunto. A pergunta dele é muito pertinente. Ele diz assim para Jesus: mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse é um tema relevante, eu imagino que você concorde comigo. O que eu não sei se você sabe é que quando um judeu, lá nos dias de Jesus, usava a expressão vida eterna, ele não estava interessado em saber o que ia acontecer depois que ele morresse. Porque geralmente quando a gente fala de vida eterna, a gente fala dessa experiência de vida pós-morte. Dessa experiência gloriosa de passarmos a eternidade na presença de Jesus. Você sabe que quando um judeu, lá no primeiro século, perguntava para outros sobre vida eterna, o que ele queria saber era sobre como a vida aqui e agora podia ter mais qualidade. Então, vida eterna na cabeça de um judeu dos dias de Jesus era vida cheia de qualidade, vida com peso de eternidade. A pergunta desse homem para Jesus é: mestre, como é que a vida pode fazer mais sentido? Como é que a minha jornada aqui pode ser mais cheia de significado? Como é que os dias podem ser melhores? Eu acho que esse é um desejo universal, né? Todo mundo quer ter dias melhores. Todo mundo luta para viver uma jornada mais cheia de sentido. E esse mestre da lei se aproxima de Jesus, outro mestre em Israel, e diz: na tua opinião, Jesus, como é que a vida pode ter mais sentido? Jesus era um mestre, ele era um mestre, não fazia nenhum sentido eles conversarem a partir de qualquer outro texto senão da lei de Moisés. É por isso que Jesus responde dizendo: o que a lei diz? Qual é a tua interpretação? Engraçado como Jesus tinha essa facilidade de devolver perguntas, né? De fazer as pessoas pensarem, de fazer as pessoas refletirem. Esse homem conhece da lei porque ele responde o coração da lei de Israel. Você sabe que a lei de Israel, a lei de Moisés, tinha 613 itens, 613 códigos. E era quase consensual entre os rabinos em Israel que o coração da lei era o que eles chamavam de Shema Israel. Um texto de Deuteronômio que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Esse intérprete da lei que procura Jesus, ele entende da lei. Porque quando Jesus devolve a pergunta para ele, ele diz: o resumo da lei, o coração da lei é o Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí Jesus disse para ele: muito bem, você respondeu certo. Então, se você quer ter vida eterna, se você quer que a vida faça mais sentido, faz isso. Cumpre a lei e a sua vida vai ser cheia de significado. Só que esse homem não está ali para conversar amigavelmente com Jesus. Ele quer pegar Jesus de alguma forma. Aí ele resolve devolver a pergunta de Jesus com outra pergunta. Ele fala assim: então tá bom, quem é o meu próximo? E foi aí que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então você só vai entender a parábola do bom samaritano se você tiver na sua cabeça a pergunta que serve como pano de fundo para essa história que Jesus contou. A parábola do bom samaritano foi uma história que Jesus contou para ensinar para um homem quem era o próximo dele. E aí Jesus contou essa história que você conhece. Ele diz o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aconteceu que esse homem teve a infelicidade de cair nas mãos de bandidos. Você vê, ninguém está blindado nessa vida, né? Às vezes dizem por aí que os servos de Deus podem viver em paz porque nada vai acontecer com eles. Não há respaldo bíblico para isso. Os servos de Deus podem viver em paz porque a presença do Espírito de Deus traz paz para o nosso coração e para a nossa alma.
Mas Deus nunca ofereceu serviço de blindagem para ninguém. Porque esse camarada está voltando de Jerusalém para Jericó, e na estrada ele tem a infelicidade de cair nas mãos de bandidos, que o assaltam, e que mais do que isso, deixam esse camarada semi-morto à beira do caminho. O Rio não é o único lugar onde tragédias acontecem a pessoas boas. Jesus diz o seguinte, que vinha passando pela estrada um sacerdote. E que esse sacerdote viu o homem semi-morto, caído à beira do caminho. Só que esse sacerdote fez uma escolha. Ele escolheu passar ao largo do homem caído à beira do caminho. Eu não sei se você já reparou, mas Jesus tinha uma capacidade incrível de provocar as pessoas com ironia. Não sei se você sabe, mas Jesus está sendo extremamente irônico aqui. Sabe por quê? Porque a estrada de Jerusalém para Jericó não dava a ninguém a possibilidade de passar ao largo de nada. Porque era uma estrada estreita. E de um lado tinha a montanha, e do outro lado tinha um penhasco. Então, quando Jesus conta uma história dizendo um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele viu um outro homem caído, e ele passou ao largo, Jesus está dizendo, ele fez todo o esforço do mundo para não se envolver, correndo inclusive o risco de cair no precipício. Jesus diz que esse sacerdote viu o homem, mas que ele fez a escolha de colocar a sua vida em risco para não se envolver. Porque um parêntese aqui, a vida é feita de escolhas. As estradas estão feitas, mas os nossos caminhos somos nós que fazemos. Então, se você vai ser solidário ou não, essa é uma escolha sua. Porque ninguém vai te empurrar para a solidariedade. Se eu vou ser compassivo ou não, essa é uma escolha minha. Porque ninguém vai me empurrar para a compaixão. Um sacerdote estava na estrada, mas ele escolheu colocar a sua vida em risco, passar ao largo, ainda que se fosse impossível, e não se envolver. Aí Jesus continua a história. E Jesus diz assim, depois do sacerdote passou um levita. Então Jesus inclui na história duas figuras significativas na cabeça daquele mestre da lei. Porque eram duas figuras que representavam dois papéis religiosos em Israel. O sacerdote era o sujeito que fazia mediação entre o povo e Deus. Então, o sacerdote era um cara santo. O sacerdote era, para qualquer pessoa, um cara que tinha coração. Porque ele ouvia as histórias dos outros, ele ouvia os pecados dos outros, ele conversava com Deus pela vida dos outros, mas ele resolveu não se envolver. Todo mundo tem um dia mau, né? Jesus diz que o levita, que também era uma figura religiosa, que era o cara que cuidava da arrumação, que montava e desmontava na época do tabernáculo, que cuidava da ordem das coisas no templo. O levita também casualmente passou por aquela estrada naquele dia e também viu o homem semi-morto à beira do caminho. Só que o levita também fez a sua escolha. Porque o levita viu o homem semi-morto à beira do caminho, mas ele resolveu também passar ao largo. Jesus mais uma vez brincando, sendo irônico, provocando, dizendo mais um homem que passou pelo mesmo cenário, mas que resolveu colocar sua própria vida em risco para não se envolver. Parece que isso é um texto de hoje, né? Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas escolhem não se envolver. E que quando você fala bom dia para uma pessoa no elevador e ouve uma resposta para além de um bom dia, você já fica, por que eu dei bom dia? Porque era só para parar aí. E quando alguém começa a falar da sua vida e começa a se abrir e começa a compartilhar, você fica pensando, lá no fundo eu não tenho tempo para isso, as minhas questões já são demais. A gente vive num tempo de não envolvimento, ainda que nós vivamos também num tempo de tanta conectividade, né? De tantas redes, de tantas relações virtuais.
É um tempo de gente sozinha, de gente que cai na estrada e não tem ninguém que possa socorrer, de gente que não tem ninguém que olhe para si e que diga, eu estou aqui. Você sabe que às vezes, como um servo de Jesus de Nazaré, um olhar teu na direção de alguém dizendo, eu estou aqui, pode mudar a situação da alma daquela pessoa. Porque esse tempo é um tempo de gente carente. Eu também sou psicólogo clínico. E algumas experiências no consultório marcam a gente. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, de atender um sujeito, 50 e poucos anos, que sentou na minha frente no consultório e começou a chorar. E eu pensei, bem, isso vai passar daqui uns 5 minutos. Se não passava. Isso vai passar daqui a mais 5 minutos e não passava. E ele ficou ali chorando, 45 minutos. E aí faltavam 5 minutos para acabar a sessão. Eu disse, você não quer falar nada? Ele, não, só me permita chorar. Porque lá fora, nesse mundo louco, eu sinto que eu não tenho direito nem de chorar na frente das pessoas. Porque nem as minhas lágrimas as pessoas querem ver. Ele passou uma sessão chorando. Depois ele disse, obrigado, doutor, estou indo. E eu sei que você tem histórias assim. Porque esse mundo é um mundo de gente sozinha. Que não encontra na estrada gente que se compadeça. Bem, o sacerdote e o levita escolheram não parar. E você sabe de uma coisa? Jesus não podia nem condenar o sacerdote e o levita por não terem parado, porque eles tinham o amparo da lei para não se envolver. Você sabe por quê? Porque aquele cara que estava na beira do caminho, semi-morto, estava coberto de sangue. E a lei de Israel dizia que se um sacerdote ou um levita tocassem num homem com sangue, eles tinham de passar por uma série de rituais de purificação. Então eles tinham inclusive um respaldo legal para não se envolver. Eu vou ficar aqui imaginando, tá? Não está na Bíblia não. Mas eu imagino o sacerdote olhando, falando, olha, eu queria te ajudar a fazer uma oração aqui por você, não posso tocar em você. E senão eu perco meus compromissos lá no templo. Porque os rituais de purificação demoravam. Eu imagino o levita olhando, dizendo, olha, tá difícil, né, amigo? Alguém vai ajudar, eu não posso. Moisés não me permite. E esses caras tinham um amparo religioso para não se engajarem na história do que sofria. Aí Jesus continua a história. Como Jesus está querendo ensinar uma lição para o intérprete da lei, nada faria mais sentido do que depois de ter usado o exemplo do sacerdote e do levita, Jesus então concluía a história dizendo, veio o intérprete da lei e foi o próximo do homem que estava caído. Do ponto de vista pedagógico, didático, a história tinha que acabar assim, porque Jesus estava querendo ensinar uma lição para ele. Era como se Jesus dissesse, ó, o primeiro errou, o segundo errou, vê se não erra, hein? O intérprete da lei veio, parou e cuidou. Só que Jesus sabe contar a história. E Jesus sabe contar a história, daquele tipo de história que vai lá no fundo da alma, que mexe a gente, que faz a gente ficar na cama de noite pensando e repensando, que faz a gente olhar para o que quer que seja e transformar aquilo num espelho da alma. Jesus tinha essa habilidade. E foi por isso que ele continuou a história dizendo o seguinte, veio um samaritano, eu posso imaginar o desconforto daquele intérprete da lei. Pensando, Jesus, não sabe brincar, não desça para o play. Um samaritano numa história de judeus, que brincadeira de mau gosto, os judeus e os samaritanos se odiavam. Se odiavam. Os judeus e os samaritanos se matavam. A história conta, por exemplo, de algumas ocasiões em que samaritanos invadiram o templo em Jerusalém e lançaram pelo templo pedaços de porcos, um animal imundo para os judeus. Só como uma demonstração de ofensa. A história também conta de muitos samaritanos que foram mortos nas estradas pelos judeus, pelo simples fato de serem samaritanos. E Jesus, que era judeu, e que está conversando com outro judeu, diz, veio um samaritano. A história vai ficando interessante.
E Jesus diz, e esse samaritano, ele parou. E ele cuidou do judeu caído. E ele colocou o judeu no seu animal. E ele levou o judeu para uma hospedaria. E ele pegou 2 denários. O denário correspondia ao pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador na Palestina. Então ele pegou o dinheiro dele de 2 dias de trabalho, ele deu na mão do hospedeiro e ele disse, olha, você cuida desse cara. E o que ele precisar, você me fala. Porque se ele precisar de mais dinheiro, é comigo que você vai falar. Eu quero que você cuide dele, porque eu quero que ele fique bem. Jesus termina a história fazendo uma pergunta para o intérprete da lei. Quem te pareceu ser o próximo do homem que estava caído à beira do caminho? Você lembra a resposta? Jesus disse assim, o homem disse assim, perdão, o que teve misericórdia para com ele. O negócio era tão complicado entre os judeus e os samaritanos que ele foi incapaz de dizer o samaritano. Não sai. O que teve misericórdia. Esse homem entendeu o recado de Jesus. A história começou com um homem perguntando para Jesus assim, como é que a vida pode ter mais sentido? E a história terminou com Jesus dizendo assim para ele, já experimentou abençoar quem você nunca imaginou abençoar? Já experimentou se permitir ser braço de Deus, mão de Deus, boca de Deus, na vida de gente que você nunca imaginou que você pudesse abençoar? Parece que Jesus está apontando para a gente um caminho de sentido na vida. Parece que Jesus está dizendo para a gente que a vida fará mais sentido quanto mais nós dispusermos a ser bênção nas mãos de Deus, inclusive na história de quem a gente nunca pensou que a gente pudesse abençoar. Jesus, com a parábola do bom samaritano, ensina para a gente algumas lições. Jesus ensina para a gente, por exemplo, que próximo é aquele de quem, perto ou distante, eu me aproximo com compaixão. Próximo no reino dos céus é aquele de quem, estando geograficamente perto ou geograficamente longe, eu me aproximo por ter o coração movido pela mesma compaixão que movia o coração do nosso Senhor. Então talvez uma pergunta que você possa se fazer para que a sua vida tenha mais sentido é, de quem eu posso me aproximar? Porque isso pode significar uma pessoa que mora com você na sua casa, mas também o povo do Nepal. E as milhares de crianças que estão lá sem estrutura nenhuma para recomeçarem a sua vida, ainda que elas tenham começado a viver há poucos anos. Próximo pode ser para você alguém do seu trabalho, ou alguém que está do outro lado do mundo, na vida de quem você pode ser uma bênção. Porque eu vou repetir alguma coisa que eu já falei aí atrás. As estradas estão prontas. Agora, o nosso caminho quem faz é a gente. Porque o samaritano e o levita e o sacerdote passaram pela mesma estrada. Mas cada um fez um caminho completamente diferente. Porque o nosso caminho nós fazemos a partir das escolhas que nós tomamos. Então fica aí um desafio que eu faço para você. O de se fazer próximo. De quem está perto ou longe. De quem você puder. Você não vai aliviar a angústia do mundo. Você não vai resolver o problema de todo mundo. Mas se alguém tiver um dia de vida mudado por causa de um abraço seu, de um olhar seu, de uma atenção sua, de uma palavra sua, dos seus ouvidos, você vai ver que a sua vida já vai fazer muito mais sentido. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna?
Experimenta abençoar a vida de gente que você nunca imaginou abençoar. Você quer mais uma lição que esse texto me ensina e te ensina? Esse texto me lembra que próximo é inclusive aquele de quem a minha religião me faz distante. Porque o sacerdote e o levita tinham um amparo religioso para não se envolver. E Jesus de Nazaré, que gostava de subverter tudo, olha para eles e diz o seguinte: a lei de Moisés não vale mais do que a vida. E ainda que a religião de vocês, Jesus diria para aqueles homens, tenha colocado obstáculo entre vocês e esse sujeito que pertence a outra raça, ele ainda é o próximo de vocês. Então está aí mais uma pergunta que eu faço para você e que eu procuro me fazer o tempo todo. Quem são aqueles de quem não a nossa fé, mas os nossos paradigmas religiosos nos distanciam? Quem é o sujeito para quem você olha torto, porque confessa outra fé? Quem é o sujeito de quem você se afasta um pouquinho, por ainda viver naquele paradigma de ele é sujo, eu sou limpo? Jesus está dizendo: corre para essa gente, seja bênção na vida dessa gente. Outro dia eu li uma pesquisa que falava das principais razões pelas quais as pessoas não iam mais à igreja. Uma delas era: eles me olham de cima. Eles me olham, eles, o povo da igreja, me olham como se eu fosse menor. E aí Jesus conta uma história para lembrar a gente que existem muros nos nossos paradigmas religiosos que precisam ser superados. Que existe gente que não professa a nossa fé e que talvez não professará, porque esse é um mistério dos céus, mas na vida de quem a gente pode ser próximo, para quem a gente pode revelar o amor de Jesus Cristo, e cuja história a gente pode marcar, porque fazer isso vai encher a nossa vida de sentido e de significado. Então está aí mais uma lição que você tira para a sua vida, que eu tiro para a minha. Próximo é inclusive aquele de quem a minha religião me torna distante. E uma última lição que eu queria compartilhar com você: a história do bom samaritano me ensina e me lembra que mais do que ter sido chamado para ser abençoado, eu fui chamado para abençoar. Um dia Deus apareceu a um pagão. Porque Deus aparece a pagão, sabia disso? E disse assim: ó, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Falou mais algumas coisas e no final disse assim: sê tu uma bênção. Acho que a gente perdeu esse texto em algum lugar, porque a gente transformou o ser tu uma bênção em me dá a minha bênção. E Jesus está lembrando a gente que a maior bênção que a gente pode receber é o prazer de ser uma bênção na vida das pessoas. Então a igreja é essa comunidade. A igreja é essa comunidade que Jesus formou e que há 2000 anos tem trabalhado para que as pessoas se sintam abençoadas. A igreja é esse organismo, é esse ajuntamento de gente que recebeu o poder do Espírito Santo para sair por aí fazendo bem, que recebeu a capacidade de ter o seu senso de humanidade restaurado e andar pelas ruas das cidades e entrar nas suas casas e sair para os seus trabalhos com um foco em mente. Como é que eu posso ser uma bênção na vida desse povo? Então a igreja é essa comunidade que surge a partir de Jesus como a comunidade que existe para mostrar para o mundo que Deus deseja abençoar as pessoas. As orações de súplica pelas suas bênçãos
Eu estou só te propondo reconsiderar uma questão. Quando a gente se engaja na tarefa de abençoar, a gente recebe bênçãos muito maiores do que aquelas pelas quais a gente por tanto tempo orou. Porque Jesus disse, dar é muito mais significativo do que receber. Um homem se aproximou de um mestre, dizendo, como é que a vida pode fazer sentido? O mestre mandou esse homem embora com uma pergunta. Você já pensou em abençoar quem você nunca imaginou que pudesse ser na sua vida? Alguém em quem você representasse as mãos, a boca, os braços e o coração de Deus? A minha oração por essa igreja, que hoje começa as comemorações dos seus 44 anos, é para que essa igreja continue a ser bênção na vida das pessoas. Para que essa igreja continue a ser uma comunidade que se propõe a ser boca de Deus na vida de gente que senta nesses bancos cheio de angústia na alma. Que essa igreja continue a ser instrumento de Deus nas estradas dessa vida, revelando para o que sofre a compaixão que move o coração de Jesus de Nazaré. Que Jesus continue a fazer de vocês uma comunidade de bons samaritanos. Que Jesus abençoe muito vocês, aqui como povo, em cada uma das suas respectivas casas, dando a todos a sensação e o privilégio de ver a vida muito mais cheia de significado, cada vez que as mangas forem estendidas e que o coração pulsar pelo desejo de ser, na vida das pessoas, instrumento dos céus. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Vamos orar? Senhor amado, eu quero te dar graças pelo privilégio de reencontrar irmãos e irmãs e de conhecer tantos outros, e de em torno da tua palavra, Senhor, meditar no desafio que o Senhor nos propõe de abençoarmos inclusive aquele em quem nós nunca pensamos abençoar. Obrigado por essa igreja que por tantos anos foi diretamente bênção na minha vida, pelo privilégio de ter aprendido aqui os primeiros ensinamentos da fé, e de como criança, Senhor, ter sido instruído aqui, ter sido alimentado pelo Senhor, de ter sido pastoreado, de ter caminhado ao lado de gente que viveu a fé de forma tão inspiradora. Obrigado porque eu sei que assim como o Senhor fez dessa comunidade bênção na minha vida, o Senhor tem feito na vida de tanta gente. Essa igreja seja conhecida, Senhor, como uma igreja de bons samaritanos, de gente que supera paradigmas, de gente que ultrapassa obstáculos, de gente que faz escolhas de engajamento para que pessoas continuem a ser abençoadas. Coloco diante de Ti a vida do reverendo Alex, do reverendo Ivo, do conselho dessa igreja, de cada pessoa que compõe essa comunidade. Que o coração deles seja embalado pela mesma compaixão que embala o Teu, Senhor. E que nesse mundo de gente insensível, eles continuem a ser um referencial de gente que se importa, que se engaja. Que como presente, Senhor, o Senhor dê a essa comunidade a bênção de ser bênção, o senso de vocação, de que nós existimos para perpetuar o ministério de Abraão. Ser Tu uma bênção, que a Tua palavra ecoe no nosso coração, e que nas Tuas mãos, por onde formos, nos lugares mais próximos aos mais distantes, nós encontremos gente de quem possamos nos fazer próximos na caminhada. Que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Ivo.